certeza você já ouviu falar alguém dizer: "Ah, é só tomar Mondiaro, Ozempic e pronto". Segura essa empolgação. O teu corpo, ele é muito mais esperto do que você pensa. O teu corpo não gosta de ordens, o teu corpo não gosta de agressividade e ele tem a sua própria opinião. E spoiler, ela costuma ser bem diferente das promessas dos anúncios. Esses remédios, eles não são vilões, tá? Eu não tô aqui para dizer que você não deve usá-lo. Mas também não é uma pílula mágica. Ai, é só tomar e espera a mágica acontecer. Não é bem assim que acontece. E hoje eu vou te explicar o que realmente acontece no seu corpo de uma forma muito simples, tá? Para que você consiga entender. E aí sim você tomar a decisão com consciência se deve ou não tomar, se quer ou não tomar esse medicamento. Ozempic, Mondiaro ou outros medicamentos da mesma família, ele imita um hormônio do nosso próprio corpo, chamado GLP-1. Esse hormônio, ele avisa o nosso cérebro que você já comeu, o sinal de saciedade. Ele ajuda o pâncreas a liberar a insulina e também a fazer o estômago esvaziar mais devagar. E o resultado disso é o quê? Você sente menos fome, come com menos frequência, não tem tantas vontades aleatórias de comer coisas gostosas ao longo do dia, e com isso você acaba comendo menos. E por isso você emagrece. Mas o ponto mais interessante é o seguinte, e pouca gente explica isso. Não é só o remédio que muda o teu apetite. O cérebro também tem um papel muito importante nisso. Eu não sei se você sabe, se você já ouviu falar, mas quando você tem uma alimentação rica em gorduras e ou carboidratos de alto índice glicêmico, essa alimentação pode levar à inflamação do hipotálamo, que é o responsável para sinalizar o nosso cérebro da nossa fome e saciedade. É ele que fala, ó, chega, já estou saciada, já comi o suficiente. Quando o teu hipotálamo está inflamado, você tem um descontrole nessa sinalização. Tem uma falha ali. Então, o teu cérebro não recebe a mensagem de estou saciado, entende? Por isso, você acaba comendo mais e mais e comendo o tempo todo. E sabe o que é mais curioso nisso? Essa falha na sinalização, ela pode vir muito antes do teu excesso de peso. Apenas por essa ingestão que eu acabei de falar, de gorduras, excesso de gorduras e excesso de carboidratos de alto índice glicêmico, por algumas semanas já pode levar à inflamação desse hipotálamo, indiferente se você está em excesso de peso ou não. Então, o que o GLP-1 faz, afinal? Ele ajuda a reconectar esse diálogo do nosso estômago com o nosso cérebro, fazendo assim o corpo ouvir melhor o sinal de saciedade. Tá, e quando então que esse medicamento faz sentido? Falando desses medicamentos em si, eles foram criados originalmente com o objetivo de tratar o diabetes do tipo 2, que é aquele que se adquire ao longo da vida. E depois ele começou a ser estudado também para o tratamento de obesidade. Hoje eles são indicados para quem realmente precisa emagrecer por questões de saúde e com acompanhamento médico. Então não é para você que quer perder 2, 3, 4 quilinhos, quer perder uma pochetezinha que te incomoda. Não é para quem quer secar pro verão. E mesmo quando eles são bem indicados para esse grupo de pessoas que eu te falei, isso não isenta os seus riscos e efeitos colaterais. E os mais comuns são as alterações gastrointestinais. Então, náusea, vômito, diarreia, refluxo, constipação, sensação de estômago pesado. Eu sei que muita gente acredita que o Mondiaro não dá enjoo, mas isso não é verdade. Estudos mostram que a tirzepatida, que é a substância do Mondiaro, ela também pode causar náuseas, enjoos, esse desconforto estomacal. Só que para algumas pessoas esses sintomas acabam aparecendo com menos intensidade. Ou seja, depende do seu próprio corpo, da dose que você está tomando e de como esse remédio está sendo utilizado. Agora nós vamos ao ponto mais esquecido e o mais importante desse processo, que é a alimentação. Esses medicamentos, eles reduzem o apetite, certo? Ótimo, então. Mas o corpo ele precisa continuar recebendo nutrientes de verdade para continuar a sua funcionalidade, especialmente proteínas, carboidratos de qualidade, fibras, vitaminas e minerais. Senão, você acaba perdendo músculo, consequentemente, você diminui o seu metabolismo e quando parar o remédio, o peso ele vai voltar. Porque, além de você não estar tomando um remédio que diminui a sua fome,
você ainda tem menos quantidade de massa magra e por isso o teu metabolismo está mais desacelerado, está mais lento. E isso facilita ainda mais o seu ganho de peso. Por isso, quem faz uso desses medicamentos precisa de um plano alimentar, um plano de mudança de estilo de vida ainda mais estratégico para evitar esse reganho depois. Não é comer menos que faz você emagrecer, é comer melhor. Então, um prato mais colorido, cheio de vitaminas, cheio de minerais, com proteínas magras, com fibras, com volume alimentar, para te manter saciada, mesmo enquanto você estiver utilizando o medicamento. E a hidratação também é essencial. Por conta do desconforto que você pode sentir no estômago, de náusea, de vômito, você tende a consumir menos água. E isso piora os sintomas. O medicamento, na verdade, ele vai te ajudar na adesão da dieta. Então, você entende que precisa ter uma dieta para haver adesão? Não adianta você utilizar esse medicamento que vai fazer a tua fome diminuir, consequentemente vai te fazer comer menos, sendo que você não vai ficar com esse medicamento o resto da vida. Ou seja, quando você parar de tomar esse medicamento, você vai comer mais, porque a tua fome vai aumentar. Então, se você não aprende a comer direito, com qualidade alimentar, com volume, baixa densidade calórica, você vai parar o medicamento e você vai ganhar todo o peso que você perdeu com juros. Então, esse medicamento, na verdade, ele vai facilitar o processo da dieta. Ele vai te ajudar a conseguir seguir muito melhor o seu plano alimentar, sem ficar furando, sem ficar comendo coisas fora, sem abusar do teu final de semana, porque você vai estar com menos fome, vai estar comendo menos e vai estar comendo melhor. Então, é a sua alimentação que vai manter o seu resultado depois que você parar com o medicamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre mitos e golpes que tá rolando aí, porque o que não falta nas redes sociais é a desinformação. Então tem muita coisa mentirosa circulando por aí. E aqui eu vou falar de alguns deles. Mito número um: ah, eu vou tomar um mão de ar e vou relaxar na dieta. Vou estar comendo menos mesmo, então eu vou emagrecer comendo qualquer coisa. O que não deixa de ser verdade. Mas lembra que eu acabei de falar do emagrecimento do longo prazo? A verdade é que se você usa o medicamento para continuar comendo errado, esse resultado ele vai durar muito pouco. Ele ajuda o corpo a ouvir o pare, tô saciada, já chega, já comi o suficiente. Mas se você continuar jogando combustível ruim para dentro, açúcar, gordura em excesso, ultraprocessados, industrializados, o teu corpo ele vai criar uma resistência. Aí sim, você vai perder músculo, massa magra, você vai desacelerar o seu metabolismo, que já não é aquelas coisas, não é? E o rebote vai vir e vai vir forte. Ou seja, o medicamento ele te ajuda a começar, mas não é ele que garante a continuidade do teu emagrecimento. Mito número 2. Se você é usuária de TikTok, não tem como você não ter ouvido falar do Mondiário de Pobre. E deixa eu te falar a real desse Mondiário de Pobre. Ele nada mais é do que uma fibra. Fibra causa sim maior saciedade, tá? Mas ela não atua no hormônio que nem o medicamento. Então, jamais na face da Terra um remédio não, né? Uma fibra que você está tomando vai ter a ação de um medicamento que tem ação direta no teu hormônio, que vai atuar ali no GLP-1. Então, não existe mão de de pobre. Esse nome foi colocado porque o Mondiário está hypado e para você gastar o seu dinheiro suado com uma fibra que você pode comprar facilmente em casa de produtos naturais, dica, psyllium. E você vai gastar muito menos com isso e não vai estar se enganando achando que esse medicamento vai atuar como um Mondial. Então, para simplificar, o Mondial, o Ozempic, ele atua alterando o funcionamento do nosso sistema digestivo e cerebral. A fibra não vai fazer nada disso. O Ozempic de pobre, o Mondial de pobre, não vai nunca, jamais na face da Terra fazer isso. Esses produtos, esses fornecedores, eles acabam aproveitando do nome que está em alta para ganhar dinheiro nessa mesma onda, prometendo o mesmo efeito por um preço bem menor. Só que não entregam nem 5% do que o medicamento entrega. Ou seja, você joga o teu dinheiro fora e ainda corre um grande risco de estar consumindo algo contaminado. Esses produtos não têm segurança, não têm aprovação da Anvisa e, em alguns casos, com algumas substâncias proibidas.
E para completar, o próprio Mondiaro e o Ozempic falsificado está circulando por aí. Você sabe, né? E com risco de contaminação. Então, se alguém te oferecer uma canetinha mais barata, desconfia. Esses medicamentos, eles são medicamentos controlados, então você só consegue comprar com prescrição médica e em farmácias de confiança. Fora disso, você pode estar consumindo qualquer coisa. E tem mais uma coisa que quase ninguém te conta: o corpo não esquece. Quando o medicamento ele é interrompido sem mudança de hábitos de vida, o peso, que eu já falei e repito, ele tende a voltar e às vezes até mais do que quando você começou. Um estudo mostrou que após a suspensão da tirzepatida, que é o Mondiaro, as pessoas recuperaram boa parte do peso perdido. Isso acontece porque quando o remédio sai, o apetite, ele volta. E se a alimentação e o estilo de vida não estiver ajustado, o teu corpo ele vai tentar voltar ao teu peso antigo. É natural. Por isso, o medicamento ele pode ser sim uma solução temporária, mas a mudança no longo prazo, o resultado duradouro, ele só vem a partir da mudança de comportamento. Então, não utilize como a solução do seu problema, utilize como uma ferramenta para solucionar o seu problema. E aí? Agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários. Você já utilizou algum desses medicamentos ou está pensando em utilizar? Se esse vídeo foi útil para você, se te ajudou em algumas coisas, se esclareceu algumas dúvidas, por favor, deixa seu like, se inscreva lá no canal que no próximo vídeo nós vamos falar sobre os suplementos que realmente valem a pena no processo de emagrecimento.